Você já ouviu falar em fermentação malolática? E qual o seu papel na elaboração dos vinhos? Sou Caroline Dani, professora da BSRS, e hoje estou aqui para falar sobre esse, que é um dos processos da elaboração de vinhos brancos e tintos. Mas o que é fermentação malolática? Você já ouviu falar em Émile Peynaud, o conhecido Papa da Enologia? Esse francês foi responsável por transformar a enologia em uma ciência. Foi também o primeiro a reportar o processo de fermentação malolática. Antes de falar em fermentação malolática, é importante falar dos principais ácidos presentes na uva. Na uva encontramos três principais ácidos: ácido tartárico, ácido málico e ácido cítrico. Sendo que destes, o que se encontra em maior quantidade no vinho é o ácido tartárico, um dos que decai de forma mais lenta durante o processo de amadurecimento da uva. O ácido málico é um dos ácidos que decai de forma mais rápida. Entretanto, em regiões mais frias, o ácido málico acaba diminuindo de forma mais lenta, estando assim este ácido em quantidade maior nas uvas provenientes dessas regiões mais frias. É claro também que se colhermos a uva em um momento anterior da sua maturação total, também haverá uma maior quantidade de ácido málico. Mas qual é o problema de termos mais ácido málico na uva e, consequentemente, no vinho? Alguém aqui já comeu uma maçã verde? Não a maçã verde, mas a ela em um estado não tão maduro? Pois é, sabe do que estamos falando. O ácido málico, um dos ácidos mais encontrados na maçã, por exemplo, é um ácido mais agressivo ao nosso paladar. Ele é mais adstringente, dificultando por vezes o que chamamos de drinkability. Sendo assim, para reduzirmos a quantidade desse ácido, é possível transformá-lo em outro ácido, um ácido mais macio ao nosso paladar, o ácido lático. Então, a fermentação malolática é um processo bioquímico que acontece durante a produção do vinho, no qual o ácido málico é convertido em ácido lático. Mas quem faz esse processo? As bactérias lácteas, conhecidas no inglês como LBA. Esse processo é conduzido por bactérias do gênero Aenococcus, mas também Leuconostoque, Pediococcus e Lactobacillus, e também por algumas leveduras, como a Schizosaccharomyces pombe. A fermentação malolática é geralmente desejável em vinhos tintos e alguns vinhos brancos, pois suaviza a acidez do vinho e confere características sensoriais específicas. No entanto, nem todos os vinhos passam por esse processo. Algumas variedades de uva e estilos de vinho são mais propensos a passar por fermentação malolática do que outros. Mas quais são os benefícios da malo? Sim, é dessa forma que vocês encontrarão em alguns materiais audiovisuais e escritos. Benefícios: redução do nível de ácido málico devido à conversão do málico em lático. Formação de diacetil, um composto orgânico liberado durante a fermentação malolática. É dele a responsabilidade pelo gosto amanteigado, não só no vinhos, mas também em alimentos industrializados que apresentam aromas de manteiga. Ainda, produção de dextranos e glucanos durante a malolática, sendo esses os responsáveis pelo aumento de sensação de corpo que um vinho tem em boca. Ainda, maior complexidade de sabor e também reduzindo o risco de deterioração do vinho através do consumo de um potencial metabólito, o ácido L-málico, que acaba por facilitar a deterioração. Mas a malolática acontece em todos os vinhos e em qualquer condição? Claro que não. Para que a malolática aconteça, precisamos de algumas condições, como temperatura entre 18 e 21 graus Celsius, pH entre 13,2 e 13,5, assim como concentração de álcool adequado e também presença de SO2 em determinadas quantidades. As bactérias devem ser inoculadas imediatamente após a fermentação primária, juntamente com nutrientes específicos para essas bactérias.
Isso quer dizer que só acontece malolática se inocularmos as bactérias? Não, essas bactérias também estão na uva e no ambiente vinícola. E cabe ao enólogo controlar esse processo, acelerando, reduzindo e até mesmo interrompendo o mesmo. A fermentação malolática pode ser espontânea ou induzida pela inoculação no vinho de culturas chamadas starters, iniciadoras, a partir de bactérias láticas selecionadas. O processo de fermentação espontânea se manifesta pelo crescimento e metabolismo de bactérias láticas indígenas com espécies dominantes de Aenococcus UN, que estão perfeitamente adaptadas às condições ambientais. No entanto, nesse momento, a conversão do ácido málico em lático acontece de forma mais lenta e até mesmo incompleta, enquanto compostos indesejáveis como fenóis voláteis, sobretudo de diacetil, bem como compostos potencialmente perigosos como aminas biogênicas, podem se formar. Certamente, a utilização de bactérias láticas iniciadoras, as starters, selecionadas, podem ajudar o processo e minimizar esses riscos, enquanto o aumento da inoculação parece ser crucial para o processo de vinificação. Mas quais são as razões contrárias à fermentação malolática? Acontece um aumento no pH, bem como um aumento na acidez volátil. E também, por nós postergarmos a inoculação de SO2, pode causar um risco maior de deterioração. Ainda, é claro que esse processo pode aumentar o custo de produção do vinho, bem como demorar mais tempo para o vinho estar pronto para consumo. Ou seja, a fermentação malolática é uma etapa não obrigatória na elaboração de vinhos brancos e tintos, uma escolha do enólogo, mas que na análise sensorial contribuirá em diversos aspectos e assim poderemos explicar em taça. Ou seja, os enólogos podem controlar a ocorrência da fermentação malolática através de fatores como temperatura, pH e bem como adição de sulfitos. Em algumas situações, os enólogos podem optar por inibir essa fermentação para preservar a acidez natural do vinho, especialmente em vinhos brancos, frescos e frutados. Entretanto, sabemos que além de reduzir a acidez, a fermentação malolática pode contribuir para a complexidade aromática e gustativa do vinho. Ela pode adicionar notas de manteiga, creme e baunilha, além de tornar o vinho mais agradável ao paladar. Querendo saber mais sobre esse e outros assuntos, só seguir a BSRS nas redes, inscrever-se nesse canal, ativar as notificações e seguir com a gente. Até mais!